Então, meus amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Vamos falar aqui um pouquinho hoje de Estados Unidos e um pouquinho também de política. Eu estou aqui em Orlando, na Flórida. Eu vou almoçar agora aqui no Panera Bread. Se você não conhece o Panera, você tem que vir aqui. Ele tem um ambiente muito interessante de você poder trabalhar, tem internet, tem tomada para carregar e você pode pedir. Eu sempre peço uma salada, eu vou até comer uma salada ali daqui a pouco. E é muito agradável. E o Panera Bread é tipo McDonald's, tem em qualquer esquina. Então é um lugar que você pode entrar e você pode comer com segurança, com preço legal. E uma comida que, se você souber escolher, ela também é saudável. Depois eu vou postar o que eu como aqui lá no meu Instagram. O que acontece, gente? Muitas pessoas que vêm aqui para os Estados Unidos querem saber a questão do asilo político, tá? O que é o asilo político, né? É um benefício que você pode ter. Aqui eu já estou falando não com linguagem jurídica, tá, gente? É um benefício que você pode ter se você teve uma perseguição no seu país de origem, tá? E um caso que foi muito conhecido, que veio à tona ontem, é o caso do Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro é o deputado federal do Brasil, todo mundo conhece, o mais votado da história, tá? Ele teve uma votação superior à do Nicolas Ferreira, superior à do Dr. Enéas Carneiro, que são o segundo e terceiro colocados a nível de votação como deputados federais. O Nicolas foi o mais votado na última, tá? Mas essa votação do Eduardo Bolsonaro não foi na última, foi na de 2018, quando o pai dele ganhou para presidente. Então, ele também é um exilado político aqui nos Estados Unidos, uma situação similar à minha também. O que acontece? Você é um perseguido por sua opinião política no seu país, tá? Então, você se coloca como de direita. Eu sou de direita. E aí você começa a criticar a esquerda e aí você começa a receber perseguições políticas. Pode ser uma perseguição armada, pode ser uma perseguição de um juiz que é contra a ideologia que você representa. E aí você começa a ser perseguido. Óbvio que você tem que ter provas contra isso, tá? Claro que tem pessoas que vieram para os Estados Unidos e que se utilizam desse processo de maneira indevida. Existem muitos casos de pessoas que contam perseguições que não existiram de fato, diferente do caso do Eduardo Bolsonaro, ou no caso do Alan dos Santos, né? No caso da juíza Ludmilla. São pessoas que vieram para cá. Como é que essas pessoas entraram aqui nos Estados Unidos? Para vocês entenderem, tá, gente? Elas entraram com o visto de turista, como é o meu caso também. Você já tem o visto de turista. Então, eu até aconselho muitas pessoas que trabalham na política. Eu falo, gente, mantenha o seu visto de turista em dia, o visto americano. Se você tiver um problema, você pode ir aos Estados Unidos e pedir o seu asilo. Essa questão, os Estados Unidos, historicamente, ele é um país que ele concede esse asilo político. E esse asilo, você dá entrada nele, você chega como turista, obviamente, e você, imediatamente, o mais rápido possível, né, você dá a entrada no seu pedido de asilo e vai demorar em torno de 6 a 8 meses, você recebe os seus documentos, como se fosse o seu security e o seu work permit, ou seja, aí você já pode começar a trabalhar legalmente, trabalhar para as empresas americanas. Então a tua vida facilita demais que você recebe esses documentos. E a audiência que você tem com o juiz, ela vem depois, ela é marcada posterior a você receber esses documentos, e aí depois você vai para essa audiência. Então muita gente se vale desse asilo de maneira indevida, tá? Então essas pessoas acabam depois perdendo esse processo. No início elas conseguem ter sucesso, mas aí quando elas têm que comprovar, elas não conseguem comprovar. Quem pode se valer desse asilo? Pessoas que são perseguidas. Sei lá, um policial numa troca de tiros matou um bandido de uma organização extremamente perigosa e agora esses bandidos juraram ele de morte. Então esse policial, ele pode vir para os Estados Unidos e pedir o asilo se ele comprovar que de fato tudo isso aconteceu. E aí são N os casos. Pode ser uma perseguição religiosa também, pode ser uma perseguição por causa de diversas ideologias que você defende, seja ela de direita, de esquerda, enfim. Você pode se valer desse pedido aqui nos Estados Unidos. Tem aqui histórias também de pessoas que são de partidos comunistas, e o cara entra no Partido Comunista, ele acha que aquilo é uma coisa certa, depois quando ele vê o que o comunismo faz nos países, ele quer sair. Só que
A gente sabe, por exemplo, um cara que é do Partido Comunista na Rússia ou na China, às vezes esse cara não pode sair, né? Porque ele sabe coisas que... Então existem casos de pessoas que vêm para os Estados Unidos e pedem um asilo porque eles mudam de ideia e aí eles querem ir para um lugar seguro e não se sentem seguros nos seus países. Então é isso que acontece, essa estadia do Eduardo Bolsonaro aqui nos Estados Unidos agora, ele está morando em Washington, essa estadia dele aqui agora vai repercutir muito, porque ele é filho, mesmo por americano, que às vezes não está na política do dia a dia brasileiro, o americano sabe quem é o Jair Bolsonaro. Eu converso com muitos americanos aqui, às vezes mostro fotos minhas com o Jair Bolsonaro, falando aqui o Bolsonaro comigo, eles adoram o Bolsonaro, muitos americanos adoram o Bolsonaro, e isso vai repercutir demais, e vai ficar muito feio essa perseguição jurídica que acontece no Brasil, descabida, né, que juízes usam o Estado para perseguir pessoas que pensam politicamente diferente ou que denunciam as suas atitudes, como aconteceu no meu caso e em diversos casos de pessoas que não param de vir para os Estados Unidos e pedir asilo político. A estadia do Eduardo Bolsonaro aqui vai amplificar demais essa história e a gente espera que isso sim tenha uma repercussão positiva no Brasil, porque não existe uma democracia sem essa democracia estar ancorada na liberdade de expressão, tá, gente? Então é importante a gente saber, se aqui nos Estados Unidos a primeira emenda fala da liberdade de expressão, então os americanos eles são muito antenados nessa questão de liberdade de expressão. Então eu queria deixar isso aqui registrado para vocês. Quem tiver interesse em falar sobre imigração, asilo, consultoria, tudo isso, me chama no WhatsApp, eu vou dar o meu número aqui para vocês e entre em contato comigo que a gente conversa mais sobre isso. Peço também para vocês se inscreverem aqui no canal, compartilharem esse vídeo com o maior número de pessoas. E o meu número é +1 Estados Unidos 407-953-2016. Entre em contato comigo que a gente fala mais sobre isso. Que Deus abençoe a América, que Deus abençoe o Brasil e que a gente possa reconquistar todas essas liberdades que foram perdidas no nosso país. Um grande abraço, pessoal.